Eu costumo dizer que eu acredito que a trilogia do Peter Jackson é uma das melhores adaptações já feitas. O que foi feito nos 3 filmes de O Senhor dos Anéis foi uma parada que eu acho muito difícil outra produção conseguir fazer, principalmente no que tange a adaptação. Isso também porque furou uma bolha tremenda. As pessoas diziam que seria impossível existir uma adaptação do Senhor dos Anéis, isso antes da trilogia surgir. Justamente porque os filmes foram capazes de trazer os pontos principais da história, deixando de lado alguns fatores que não influenciaram tanto assim na recepção do público, dando assim vida à trilogia mais premiada da história do cinema. Mas isso, quem tá falando sou eu, Giovanna Pagano, porque uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender hoje em dia é que pessoas têm suas próprias opiniões. Porque eu, Gil, gosto muito da trilogia e eu acho que ela representou bem a obra do Tolkien. Mas sabe quem não curte essa mesma trilogia, que eu elogiei horrores aqui? A família do Tolkien. Christopher Tolkien abominava os filmes e não rolava uma crítica numa vibe George R. R. Martin do tipo, o dragão tem 2 patas e não 4. Rolava uma crítica numa vibe, a única solução pra viver no mesmo mundo que esses filmes é virar a cara pra eles e fingir que eles não existem. Seguem algumas das manifestações dele acerca da trilogia. Abre aspas. Eles dilaceraram o livro, o transformando em um filme de ação para um público jovem de 15 a 25 anos, e parece que o Hobbit será o mesmo tipo de filme. Tolkien se tornou um monstro, devorado pela própria popularidade e absorvido pelo absurdo que é a atualidade. O abismo entre a beleza e a seriedade e o que ele se tornou acabou comigo. A comercialização reduziu a uma estética e filosofia vazias. Pra mim, só existe uma solução: virar a cara. Fecha aspas. E por que eu tô falando sobre isso? Por 2 motivos. Primeiro, pra gente tentar entender nesse vídeo juntos o que pode não ter agradado o Christopher, trazendo aqui um pouco mais sobre a dita essência de Tolkien e mudanças que foram feitas nos filmes. 2, pra afirmar que, independente do que eu fale aqui, ou do que qualquer um fale na internet, ou mesmo na vida real, a única pessoa que pode dizer o que é a essência do Tolkien é o próprio Tolkien. Todo mundo tem liberdade para gostar ou não de uma obra, da mesma forma que eu amo a trilogia e o Christopher odeia. Isso não me torna mais entendedora que ele de forma alguma, inclusive. Isso só mostra que as pessoas interpretam obras de forma subjetiva. Mas, principalmente, que usar o argumento que o Tolkien aprovaria ou não uma obra é uma besteira tremenda, porque se a gente for usar esse argumento a sério, a gente tá assumindo que a maior trilogia do cinema é tão ruim que todos nós deveríamos virar a cara. Moral da história, porque eu imagino que todo mundo já sabe e já entendeu onde eu quero chegar. Não tem problema não gostar de Anéis de Poder. O que tem problema é usar o argumento hipócrita de que a série não tem a essência do Tolkien, porque a própria família do Tolkien, que deve entender dessa essência muito melhor do que qualquer pessoa por trás de uma tela de computador, diz que ele abominaria a trilogia. Isso faz com que vocês abominem também? Pois é, eu acho que não. Mas vamos lá, afinal, quais são as maiores diferenças entre o legendário, o material original do Tolkien, e os filmes de O Senhor dos Anéis? O que pode ter levado o Christopher a odiar tanto assim os filmes? Vamos analisar a história como um todo. E isso inclui a história real. A primeira tentativa de adaptação de O Senhor dos Anéis foi em 1957, com produtores americanos que sugeriram um filme de 3 horas com miniaturas, animação e takes live action para contar a história dos 3 livros. Em uma carta do Tolkien, ele diz que estaria disposto a aceitar a ideia de um filme no formato de animação para adaptar sua história, mesmo com os possíveis riscos de vulgarização. Afinal, de forma alguma dava pra ficar pior que a adaptação no formato radialista, feita em 1956 pela BBC. Essa, pelo visto, o Tolkien abominou com todas as forças. Inclusive, essa adaptação pra rádio é uma mídia 100% perdida, eu acredito, porque eu tentei encontrar, mas sem sucesso. Bom, voltando para a adaptação animada de 57, o Tolkien ele acabou desanimando quando ele pegou o roteiro inicial. Ele disse que estava tudo muito confuso e que tentaram transformar a história em algo mais convencional. Tempos depois, logo após ter recebido o roteiro completo,
Ele afirmou, basicamente, que os caras tinham perdido a cabeça. Ele diz que parecia que tinham lido os livros na velocidade da luz e sequer colocaram o mínimo de referências do material original para fazer a história funcionar. A crítica final dele com relação à adaptação envolvia o fato de que os produtores não tiveram a capacidade de compreender o que era, de fato, O Senhor dos Anéis e o que tornava essa uma obra tão única. No final das contas, a animação foi completamente abandonada e em 1958 já não se falava mais sobre isso. Esse foi o maior envolvimento que o Tolkien teve quando se trata de filmmakers, a não ser por uma breve interação com o roteirista John Boorman, que acabou escrevendo um roteiro para O Senhor dos Anéis, que também não foi para frente. Roteiro esse bem polêmico, inclusive, depois procurem. Tendo isso em vista e também o fato de que os direitos de adaptação de cinema de O Senhor dos Anéis e O Hobbit foram vendidos pelo próprio Tolkien em 1968 para a United Artists, fica claro que o Tolkien ele não era tão intolerante assim no que tange a possibilidade de existir uma adaptação. Na verdade, ele parecia bem interessado em ver a obra representada nas telonas. Obviamente, ele era exigente porque ele queria ver uma adaptação com qualidade que respeitasse a mensagem no seu material original. Tanto é que ele sempre se fazia presente e disposto na hora de aprovar os possíveis roteiros e projetos. Todas as críticas e inseguranças dele para com os projetos nos mostraram que sim, ele estava disposto a liberar uma adaptação, mas que não deveria existir uma adaptação que não captasse a essência da sua obra. Infelizmente, o Tolkien faleceu em 1973 e não teve a oportunidade de ver adaptações futuras das suas obras. E no final das contas, nós tivemos uma adaptação que fez um super sucesso, não é mesmo? A trilogia do Peter Jackson é extremamente renomada até hoje, referência, mas existem sim algumas mudanças que foram feitas quando paramos para analisar o legendário. Acho que a primeira que eu quero citar é a Arwen. Surgiu um movimento muito grande quando a Galadriel foi colocada como guerreira em Anéis de Poder, mesmo com os inúmeros trechos que comprovam que a Galadriel de fato participou de batalhas. Uma grande parcela dos haters afirmou que a série era lacração por ter dado protagonismo à elfa, garantindo-a um papel muito diferente do que foi mostrado milênios depois na representação do Jackson. Bom, saibam que outra personagem andou para que Galadriel pudesse correr. A trilogia do Peter Jackson colocou Arwen em uma posição simplesmente inexistente. Embora Arwen fosse uma presença frequente nos filmes do Senhor dos Anéis, esse definitivamente não era o caso dos livros. Na verdade, no que diz respeito aos romances originais, a amante élfica do Aragorn sequer tinha falas direito. A extensão da história do casal foi incluída nos apêndices de O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Ao tornar Arwen uma parte maior da trama, o Jackson fez o seu romance com Aragorn algo que o público pudesse torcer. Infelizmente, isso também significou remover um dos elfos, um dos meus personagens que eu mais gostaria de ver nas telas, que é o Glorfindel. Ele foi retirado dos filmes porque a cena do resgate do Frodo no Ataque dos Nazgûl, protagonizado por Arwen nos filmes, foi, na verdade, o papel assumido pelo elfo Glorfindel nos livros. Ele que levou o Hobbit até Rivendell. Arwen não teve esse papel nos livros, muito menos qualquer outro papel que envolvesse algum tipo de batalha ou protagonismo na hora de enfrentar criaturas tão temíveis quanto os Nazgûl. Falando em Arwen, acho que vale trazer a próxima mudança citando o personagem do Aragorn. Nos livros de Senhor dos Anéis, a essência do Aragorn é meio que mudada. O Aragorn sabia que era seu destino se tornar rei, e isso era uma coisa que ele sequer pensou duas vezes. Ele foi treinado para essa posição pelo Elrond em Valfenda, e até lhe disseram que ele só poderia se casar com a Arwen depois de retomar o seu trono. Esse não era o caso nos filmes. Em vez disso, o Jackson fez do Aragorn um herói relutante que temia repetir os erros dos seus ancestrais. Essa mudança no Senhor dos Anéis tornou a história do Aragorn mais dramática, por assim dizer. Outro personagem que sofreu uma mudança drástica de personalidade por consequência de essência, e que a maioria das pessoas realmente critica, foi o Faramir, irmão do Boromir. Eu prefiro a versão dos livros do Faramir. Nos livros, ele resiste à tentação do Anel. Isso mostra por que ele seria a melhor escolha para se tornar o regente de Minas Tirith em vez do Boromir.
que por outro lado não resistiu à tentação do anel e tentou tomá-lo para si, como a gente bem lembra. E fica ainda mais trágico quando Denethor não consegue ver além do seu amor pelo Boromir e se recusa a admitir que o Faramir sempre foi quem deveria se tornar o responsável por Gondor. Mas tem uma adição bem interessante. A Philippa Boyens, roteirista junto com Peter Jackson e Fran Walsh, diz que eles mudaram o Faramir para ele ser mais falível, porque fazê-lo resistir ao anel de maneira competente e fácil mina a sensação de poder que eles construíram em torno do artefato. Todos no filme estão com uma sensação de urgência e com muito medo de ficarem viciados no anel. Seria anticlimático se de repente o Frodo conhecesse esse cara super legal, descolado e imune que não tava nem aí pro anel. Para trazer mais assuntos sobre as mudanças feitas nos filmes do Peter Jackson, eu vou trazer aqui o nosso grande entendedor e correspondente da Terra-Leste, o querido Ale. Ale, conta pra gente, teve alguma mudança drástica nos filmes que deixou o pessoal da Terra-média irritado por aí? Sim, Gil, tô te escutando sim. Olá, milords e miladies! Eu sou repórter correspondente da Omelete aqui na Terra-média e me chamo Alexandre. Sejam bem-vindos! Eu andei entrevistando um pessoal por aí, escutando, né, pra ver o que eles estavam chateados, o que eles gostavam, o que eles não gostavam, o que era bom, o que era ruim. Enfim, a gente chegou a um monte de conclusão, viu? Sabe aquele períodozinho da festa do Bilbo? Mó diversão, fogos pra todo lado, Gandalf por ali. Pois é, aquele momento que Bilbo vira pro Frodo e fala assim, ó, guarda esse anelzinho aqui que eu vou descobrir o que é essa parada. Até o momento que o Gandalf volta pro condado e fala assim, Frodão, tá guardada, tá safe, tá sound. Mas a grande verdade é que nos livros, esse período, ele dura 17 anos, Gil. Aquela festa foi de aniversário do Bilbo, de 111 anos, e do Frodo, de 33, tá? Mas o Frodo só engata na sua aventura quando ele tá com 50 anos, Gil. Então assim, passam 17 anos. E não é à toa que agora vai sair um filme pela Warner, que vai ser gravado justamente desse período, né? Que o Gandalf se junta ao Aragorn e tenta encontrar o Gollum para poder descobrir mais sobre o Anel. O nome do filme é The Hunt for Gollum. Mas enfim, essa já é uma primeira adaptação que o filme fez, que é encurtar esse período de tempo. E quem mais está fazendo isso, Gil? Eu te pergunto. E eu tenho certeza que você vai me responder aí agora. Ah, a série está fazendo isso. Ela está pegando o tempo, né, que são de 3.000 e poucos anos, e está colocando e condensando ali. Exatamente o que os filmes fizeram. Passando mais um tempinho do filme, né, o Frodo, o Merry e o Pippin deveriam ter encontrado ali o Tom Bombadil, que é na Floresta Velha, depois de ter passado por Barrows Down, encontrado as criaturas tumulares. E não tem nada disso nos filmes. E isso nos livros é uma passagem muito grande, é um capítulo enorme. Mas aí, Gil, a verdade é que mais cedo eu tava com a galera dos Dúnedain, né? Que a gente faz uma reuniãozinha, né? Toda sexta. Enfim, a gente se encontra, eu tava vestido a caráter já com eles. E a verdade é que é o seguinte, o Aragorn não tem barba, Gil. E tem 1,80 m de altura. Sabe por quê? Porque ele é um Númenóreano. E o que os Númenóreanos têm? Sangue de elfo. Pois é, elfo não tem barba, a não ser o Círdan, que a gente tá vendo na série. E são altos pra caramba. E aí, tem até um papo de que o Elmer achou que o Aragorn, a primeira vez que eles se viram, que o Aragorn fosse um elfo. Você sabia dessa? Pois é, ele reconheceu ali pela cor dos olhos, etc. E Gil, isso já me passa ao próximo ponto que eu ia falar. Os elfos de Tolkien não têm orelha pontuda. E aí, por isso mesmo que o Elmer confunde o Aragorn com o elfo, porque ele tem uma estatura de elfo, ele tem a beleza, aquele semblante todo, aquela aura dos elfos, porque ambos não têm orelha pontuda. Você sabia que foi o Peter Jackson que fez isso? Foi botou a orelha pontudinha em todo mundo, sendo que não tem no Tolkien. Hoje, mais cedo, quando eu ainda estava com o pessoal dos Dúnedain, eles mesmo falaram, Alexandre, ó, seguinte, o Aragorn já saiu de Valfenda com Andúril. A Narsil já tinha sido reforjada e ele já saiu com Andúril. Agora, Gil, o clima foi ficando um pouco mais assim, abatido, né? Tudo muito assim, quando a gente começou a falar do Boromir, né? A verdade é que ele não foi morto por Lurtz, tá? Lurtz, aquele orc que a gente viu, aquele Uruk lá que a gente viu, nada disso, não matou ele não. Quem mata o Boromir são mais de 100 orcs, pois é. Mas se você acha que Boromir ia cair um mero orc, né? A gente até sabe que o pessoal ia ficar reclamando pra caramba, né? Agora, Gil, a verdade é que como os filmes saíram há mais de 20 anos atrás, a galera nem ficava reclamando muito. Por quê? Porque não tinha muito essa cultura, essa coisa da internet, do pessoal ficar reclamando ao invés de curtir as coisas, né? Imagina a capa do jornal amanhã assim, ó. Frodo abandona Sam nas escadarias de Cirith Ungol. Pois é, todo mundo ia falar, que absurdo, Frodo é um grande amigo de Sam, ele jamais abandonaria o Sam, porque ele não sei o que. Bom, quem falaria isso? Quem leu os livros.
Mas lá nos filmes o Frodo abandona. E muitas pessoas têm a imagem do Frodo como se fosse o Frodo dos filmes, que não é tão fiel assim. O Frodo dos livros, ele é muito mais heróico, muito mais comedido, né? Muito mais importante até. E aí você vê que muita gente fala, o Sam é muito mais importante que o Frodo. Não, não é. É porque vocês viram os filmes só. Vocês não leram os livros. Se vocês tivessem lido, vocês iam entender que tem essas diferenças. A mesma coisa eu falo da Arwen. A Arwen nunca teria ido pra Marcha, pra Valinor, porque ela amava o Aragorn e não abandonaria ele. É óbvio que não. Por quê? Porque ela, inclusive, para dar motivação pro Aragorn, ela faz uma bandeira, um estandarte, que vira até o estandarte da casa deles depois, e manda pelos Dúnedain para ele, né? Para ele ter aquilo como esperança e força para poder virar o rei de Gondor, né? Pois é, mas nos filmes ela vai pra Marcha, ela acaba desistindo porque ela tem uma visão do filho que ela teria com Aragorn, etc, e volta. Mas o povo ia reclamar, ela jamais teria ido. Foi muito legal ter adaptado. Agora, a gente só não reclamou de fato porque muita gente só leu os livros depois que viu os filmes, Gil. Então acabou ficando com aquela coisa do filme e acaba não reclamando. Enfim, pra falar dessa penúltima, Gil, a galera vai até rir um pouquinho. Porque sabe aquele olho vermelho lá de Sauron, no alto da torre? Pois é, aquele olhão lá em cima não existe não, Gil. Não existe não. O olho, que na verdade nos livros se refere ao grande olho de Sauron, que mantinha a vigília dos orcs em Mordor, etc. É porque Sauron tinha uma das Palantir. Sim, e ela ficava lá no alto da Torre de Barad-dûr. Ficava lá em cima. E o que a Palantir faz? Ela vê. Pois é, então ela funcionava como um olho que estava vigiando os orcs, que estava vendo tudo acontecendo. Essa parada de olho de fogo gigante, cara, balelaça. Isso aí foi o Peter Jackson. Pois é, e a galera fica, absurdo esse Venom, essa geleca preta. Pois é, cara, o cara botou um olho gigante, todo mundo achou maneiríssimo. Que ninguém conhecia antes disso, Gil. A verdade é essa, nós somos muito fãs das imagens que a gente viu nos filmes. Mas, gente, eu convido vocês a lerem todos os livros, né, se vocês quiserem, ou assistir mais o conteúdo aqui do Omelete com a Gil e comigo também, obviamente, né. E, Gil, pra finalizar, a minha maior tristeza é que não existe um dos últimos capítulos lá do livro do Retorno do Rei, que se chama O Expurgo do Condado. Porque a grande verdade é que Saruman morre. O Grima que mata? Sim. Mas não é lá atrás, gente, na Torre de Orthanc, não. É lá no Condado, porque o Saruman, ele foge depois daquela luta lá do Abismo de Helm com os Uruk-hai dele e que os Ents tomam Orthanc. E aí o que ele faz? Ele vai escondidinho para o Condado. E ele e os rufiões deles, que assim é chamado, que são alguns orcs, algumas coisas ali, uns homens meio maléficos, e até mesmo alguns hobbits mais desertores ali, eles invadem o Condado, tomam. Isso é bizarro, porque o Frodo, Merry, Sam e o Pippin retornam para o Condado e eles ainda têm que lutar lá para conseguir libertar o Condado. Ou seja, eles voltam sem fama, porque o Condado está isolado, ninguém sabe quem eles são, o que eles fizeram, que eles salvaram o mundo. Eles ainda têm que salvar o Condado. É uma loucura isso. Eu aposto e acho que a Warner, já lançando esses outros novos filmes que a gente vai ver por aí, ainda tem a possibilidade de pegar e fazer o Expurgo do Condado como um filme, hein? Fica a dica aí, hein? O que você acha, Gil? Warner, fica a dica aí. E se você for fazer esse filme mesmo, Warner, seguir o nosso conselho, já tem aqui um Dúnedain e tem uma elfa ali esperando, né, Gil? Pois é, galera, eu sou correspondente do Omelete aqui na Terra-média e foi um prazer estar com vocês de novo hoje, Gil. Um abraço, fiquem com Ilúvatar. Bom, levando em consideração todas essas mudanças que o Ale falou, a gente volta para a questão primordial, né? Afinal, o que é a essência do Tolkien? Qual a mensagem do material original que precisa ser respeitada? Senhor dos Anéis não poderia ser uma aventura mágica, emocionante, numa vibe contos de fadas. Não, Senhor dos Anéis é uma obra complexa que explora minuciosamente um mundo secundário que possui as suas próprias criaturas, sistemas, o seu funcionamento próprio. É uma abordagem muito humana e que explora a mitologia da magia de forma minuciosa. Não é tão simples quanto jogar magia e fantasia na tela. A gente acredita que a gente está vivendo a Terra-média, que é um universo completamente fictício e criado. Simon Tolkien, neto de Tolkien, deu uma constatação muito inteligente na qual ele disse que não achava que seu avô gostaria da trilogia do Peter Jackson, assim como não gostaria de nenhuma outra adaptação. Porque quando você cria um mundo imaginário, trazê-lo para o mundo real implica em limitar o poder da imaginação. O Tolkien viveu e respirou essas obras. Muito dificilmente qualquer adaptação seria capaz de captar e transmitir a magia que ele colocou ao escrever as páginas dos seus livros.
Afinal, de acordo com ele, a fantasia é algo que deve ser deixado às palavras, a verdadeira literatura. Os filmes e a série, eles serão fundamentais para novas pessoas conhecerem o universo e se apaixonarem por essa mitologia, estudarem cada vez mais e trazerem ainda mais conhecimento para esse vasto mundão, no qual quanto mais pessoas forem tão apaixonadas pela Terra-média como nós, melhor. E querendo ou não, a verdade é uma só: o Tolkien faleceu. Apesar dessas histórias tão queridas um dia terem pertencido a ele, hoje em dia elas fazem parte de todos nós. E todos nós temos a liberdade de continuar amando e acompanhando cada uma delas, com base nas nossas próprias perspectivas, seja uma trilogia, uma animação ou uma série. Moral da história: só psicografando para saber a verdadeira essência do Tolkien e o que ele verdadeiramente acharia da trilogia do Peter Jackson ou mesmo de Anéis de Poder. Enquanto isso, eu, se fosse vocês, ao invés de usar o nome do Tolkien em vão para defender opiniões próprias, eu focaria em bons sentimentos. A história te faz bem? Te tornou um fã? Te traz um calorzinho no coração? Te faz feliz? Assim como eu, maratonar 9 horas seguidas de Senhor dos Anéis, ou 12 na versão estendida? Então, foca nisso. Se você não gostou da trilogia, se você não gostou da série, tá tudo bem. Mas passar todos os dias da sua vida fazendo textão, xingando quem gosta, gravando vídeos, diminuindo a obra, pegando trechos meus ou de outros criadores para diminuir a gente e a nossa opinião, isso tudo diz mais sobre você do que sobre mim ou sobre a série. Afinal, ninguém vai mudar o mundo xingando pessoas ou espalhando discurso de ódio por conta de uma série de fantasia que se passa em um mundo fictício com elfos, anãos e magos. Lembrando que para melhorar uma obra, toda crítica é sempre bem-vinda, mas essa minha mensagem não foi direcionada para quem critica a obra de forma coerente e inteligente. E vocês sabem muito bem disso. E para finalizar, apesar de eu estar amando a série até agora, eu ainda acho que cada um tem sua própria opinião e tá tudo bem não gostar. Mas eu não poderia deixar de dar o meu pequeno pitaco sobre algumas coisinhas específicas que eu acho que tem a ver com o Legendário de Tolkien. Eu verdadeiramente acho que existem alguns aspectos em Anéis de Poder que parecem mais sintonizados com a visão do Tolkien do que outras adaptações. Na minha percepção, a representação da rivalidade entre elfos e anãos, que não evoluiria para guerra devido a fortes amizades individuais, também as cenas focadas na Forja dos Anéis, todo o trabalho de desenvolvimento em cima do Celebrimbor, das manipulações do Anatar, momentos mais contemplativos e que remetem aos momentos em que eu passei 3 páginas completas lendo apenas descrições de personagens ou de cenários, ou mesmo momentos divertidos e que davam um quentinho no coração. Por fim, também uma das primeiras obras de fantasia a abordar religião e os religiosos como sendo o lado certo da história, condenando as ações dos hereges e dando a devida represália às atitudes envolvendo a falta de temor às figuras religiosas. Enfim, eu sinto que tudo isso agradaria muito mais o Tolkien do que qualquer cena de batalha que foi colocada nas outras adaptações. E fica o questionamento: o Legolas usando o escudo como skate, aprovado ou desaprovado? Mas e vocês? O que vocês estão achando da série? E conta pra gente o que vocês acham de toda essa discussão. Será que o Tolkien gostaria da trilogia? Ou será que, no final das contas, isso não importa tanto assim? Deixem suas opiniões nos comentários e fiquem de olho no canal, porque ainda teremos bastante conteúdo da série por aqui.